Olá, seja bem-vindo à nossa devocional de número 64. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos, do capítulo 16, versos 1 e 2. Vamos à leitura. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que lhes vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Romanos 16, 1 e 2. Bom, estamos aí no último capítulo do livro de Romanos, né? E aqui Paulo inicia fazendo uma recomendação, né? De Febe, que é uma irmã em Cristo, que provavelmente foi esta mulher quem levou a carta à igreja de Roma, né? E olha que, né, maravilhoso essa responsabilidade tão preciosa, tão importante, né, de levar essa carta que é tão rica para a igreja, né, tão maravilhosa. Carta essa que trouxe mudanças e impactos no decorrer da história, né? O próprio Lutero, né, converteu lendo Romanos, Agostinho também. Então, uma carta assim que tem sido de grande valor à cristandade no decorrer da história. E essa irmã, né, levou essa carta à igreja de Roma, né? Mulher essa que Paulo encomenda aqui, né, e recomenda com grande zelo, né? E no verso 1, né, essa mulher ela é apresentada, né, como uma serva, né, da igreja de Cencreia, né? As mulheres do Antigo Testamento eram muito ativas no cuidado de outras mulheres, né? Aliás, do Novo Testamento, com mulheres cuidando de outras mulheres, de pobres, de órfãos, de viúvas, trazendo alívio àqueles que sofrem, servindo na igreja de maneira fervorosa, piedosa, né? E Paulo, portanto, diante, né, dessa irmã, né, tão serva do Senhor, ele faz a recomendação, né, por ela, né? Ao ponto de, quando ele diz nossa irmã, quando ele fala esse nossa irmã, ele está dizendo para os irmãos que vão ler a carta, né, que ela é da família de Deus, ela é da nossa família, né? Então, ele mostra ali que os laços, né, entre os cristãos são tão profundos ao ponto, né, de sobrepor, né, os laços, nossos laços biológicos, né? Por quê? Porque os nossos laços biológicos, né, nossos laços terrenos, seja por amizade, seja por questões sanguíneas ou de criação, eles acabam, né, quando vamos para a eternidade. Mas os laços dos cristãos, eles permanecem, né? Então eles são tão importantes, tão grandes, que eles devem hoje aqui receber Febe como parte de sua família, né? E aí no verso 2, Paulo vai dizer assim: para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Então a gente já percebe nesse início que existe uma forma de receber própria do povo de Deus, né? Uma maneira que convém aos filhos de Deus receber seus irmãos, né? Novamente ressaltando que santo não é perfeito, mas separado, né? Sendo assim, essa forma de receber o povo de Deus de uma maneira apropriada, né? Esse acolhimento é próprio do cristão, né? E é claro que esse acolhimento, essa ajuda, né? Ela, como tudo que Deus fez de bom, né? Satanás sempre distorce.
E a gente não pode negar que há pessoas que abusam disso, aproveitam, né, dessa característica do cristão de receber, de acolher, de apoiar, de ajudar, para tirar vantagens, né, de pessoas. Então, não ignorando isso, né, mas essa é uma característica que Paulo roga ali, né, que seja expressada para com Féber, né? E ele também fala, além desse recebimento, como convém aos santos, ele fala da ajuda. E aí ele é um pouco mais enigmático, né? Porque ele fala sobre toda a ajuda. Mas o que nós podemos entender isso em saber desse serviço de Féber, de proteger, de cuidar de pessoas? É que geralmente mulheres que faziam isso eram mulheres de posse. Então, há uma grande chance de Féber estar indo para Roma para fazer comércio, para negócios, né? E sendo uma viúva ali de posses, ela teria necessidade de certos auxílios para execução do seu empreendimento, do seu negócio, do seu comércio, das suas questões, né, na capital do império. Então, Paulo ali fala, né, em tudo que vos vier precisar, né? E aí que ele expressa esse papel de Féber, porque tem sido protetora de muitos. Então, esse termo protetora, ela aparece só uma vez no Novo Testamento, mas no grego ela é descrita como essa mulher de posses que cuida de pessoas. Então, o que nós podemos ver daqui é que Féber era protetora de muitas pessoas necessitadas e pessoas provavelmente ligadas à cristandade, né? Cuidava de irmãos mais desfavorecidos. E isso significa que ela era uma mulher, né, que tinha recursos para tal. E meio que ela adotou Paulo, né, ao ponto de Paulo reconhecer aqui nesse início a proteção e cuidado, né, de Féber, né, mostrando ela como uma pessoa que cuida de muitos, né, que protege muitos, inclusive dele mesmo. Então, provavelmente foi alguém que ajudou muito o apóstolo Paulo, né? E ele dando a ela esse reconhecimento de alguém que o protegeu, né? Isso é muito legal porque a gente pode começar aplicando isso, aprendendo sobre a humildade de Paulo ao reconhecer o cuidado dessa irmã, a proteção dessa irmã, né? Então, nós vemos hoje muitos escritos de Paulo sendo utilizados como uma fonte de machismo, né, dentro da palavra de Deus. E não é isso que nós vemos, né? Não é nada machista ele tá reconhecendo o cuidado dessa irmã, o valor do trabalho dela, a importância da ajuda mútua, né, que os irmãos precisam ter para com Féber. E também nós temos aqui que Féber, ela não tinha um título, né? Mas ela estava ali trabalhando e servindo a igreja, né? Outro ponto que nós devemos aprender também, que é a importância de ajudar e receber bem as pessoas de maneira calorosa, amorosa, principalmente os irmãos, né? E é claro, né, tomando os devidos cuidados para que a gente não seja prejudicado por pessoas que querem se aproveitar da boa vontade, né, do desejo de ajudar, né? Às vezes assim, é importante haver sindicâncias quando se dá uma cesta básica, quando você ajuda uma pessoa, uma família, para que aquilo vá, né, ajuda vá para quem precise verdadeiramente. E outro ponto é que a gente precisa ver, né, que às vezes a gente não ajuda a pessoa dando peixe, mas ajuda muito mais se nós dermos a vara de pescar, né, para que a pessoa não se acostume ali ao receber ajuda, né, mas que ela consiga se desenvolver e obter o que é necessário para a sua vida, né? E o texto também
nos mostra que é bom ter pessoas que confiem, né, na gente a ponto de nos apresentar de maneira positiva a outros, né? Então, a importância do bom testemunho, de ter pessoas que confiam em nós, né? E que, apesar da Bíblia nos ensinar sobre fazermos o bem sem esperarmos nada em troca, ela também nos apresenta aqui nessa passagem a lei da reciprocidade, que da maneira que você trata a pessoa, você é tratado, né? Então, provavelmente essa mulher usou a sua influência para ajudar Paulo, né? E agora Paulo estava usando a sua influência para apresentá-la à igreja de Roma e assim ajudando ela no que era necessário. É isso, o estudo de hoje. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos pela vida da irmã Feber, pela vida do apóstolo Paulo, que nos mostra aí a importância, né, da vida de uma mulher que se entrega ao Senhor, ao trabalho, a servir e cuidar de pessoas. Tanto é que o gesto dela de cuidar de pessoas incluiu o próprio apóstolo Paulo, que teve um papel tão importante, né, na igreja e no reino de Deus. Então aprendemos com isso a receber, a cuidar e que todas nós mulheres podemos ter um papel importante no teu reino, né? De acordo com o chamado do Senhor para as nossas vidas, com o que o Senhor nos chama como mulher para fazer. Te agradecemos por isso, que possamos levar essas verdades, entendendo que o Senhor tem algo para ser feito para cada uma de nós, né, no teu reino, no teu corpo, no nome de Jesus. Amém.